Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos iniciar o estudo de uma parte da matemática que a gente costuma chamar de aritmética. E no caso dos nossos aprofundamentos, isso deve durar umas 3 semanas, esse estudo, né? Nessa primeira semana, nessas aulas que vamos fazer a partir de agora, a gente vai começar a estudar aquilo que constitui a parte mais central da aritmética, que são os números primos, né? Tentar compreender o comportamento dos primos. Bom, vamos começar então tentando responder a questão: o que é um número primo? Bom, no conjunto dos naturais, né, se a gente tomar como referência o conjunto dos naturais, um número primo é todo número maior do que 1 e que tem exatamente 2 divisores. Quais são esses divisores? O número 1 e o próprio número. Então, pensando dessa forma, né, no interior dos naturais, o primeiro número primo é o número 2. Tá certo? Veja, a definição que eu estou fornecendo é uma definição que vale no interior dos naturais. Tá? Se a gente fosse para o conjunto dos inteiros todo, aí um número primo teria exatamente 4 divisores, que seria o número 1, o próprio número, o menos 1 e o oposto do próprio número. Tá? Mas vamos continuar no ambiente dos naturais. No conjunto dos naturais, um primo é aquele que tem exatamente 2 divisores. Né? É esse número maior que 1 que tem exatamente 2 divisores. Quais são esses divisores? Né? O número 1 e o próprio número. O 2 é o primeiro cara que satisfaz isso. Né? Quais são os divisores do 2? O 1 e o próprio 2. Bom, depois vem o 3, seria o próximo primo. Depois o 5. Notem que todos esses números têm exatamente 2 divisores, lá no conjunto dos naturais. Né? O 7, o 11, o 13, certo? O 17. Bom, essa lista, como nós veremos num próximo vídeo, ela é infinita. Tá? Há uma quantidade infinita de primos. Bom, todos os números que estão listados aqui têm exatamente 2 divisores. O número 1 e o próprio número. É o caso, por exemplo, do 11. Né? Quais são os divisores do 11? O 1 e o próprio 11. Veja, tudo isso eu estou falando no ambiente do conjunto dos naturais. Tá certo? Bom, quando um número não é primo, a gente diz que ele é composto. É o caso, por exemplo, vou fazer como rascunho aqui, depois eu apago, do número 18. Tá certo? O número 18, ele é o produto de 2 vezes 3 vezes 3. Tá certo? O 18 tem vários divisores, né? Além do 1 e do próprio 18. O 2 é divisor do 18. O 3 é divisor do 18. Tá certo? O 6, o 9. Bom, enfim, o 18, então, ele não é primo. Ele é um número composto. Ok, já sabemos o que é primo. Existe um teorema importantíssimo na aritmética, chamado teorema fundamental da aritmética, que garante que todo número natural maior que 1 ou é primo ou se escreve de modo único como um produto de primos. De modo único a menos da ordem. Né? Por exemplo, o caso do 18, eu poderia escrevê-lo assim, mas também eu poderia ter trocado a ordem. Né? Certo? Isso continua dando 18. Então é único a menos da ordem. Tá? Esse é um teorema importante, teorema fundamental da aritmética, que diz, olha, qualquer número maior que 1, de duas uma, ou ele é primo, ou ele é produto de primos.
e se escreve esse produto de modo único, a menos da ordem. Tá certo? Ok. Então, dado um número, como é que eu faço para decidir se ele é primo ou se ele é composto? Às vezes isso não é tão claro. Por exemplo, vamos pegar o seguinte número, o 131. Será que ele é primo? É uma pergunta, né? Pelo teorema fundamental da aritmética, ou ele é primo ou ele é composto, né? Ou ele é primo, ele se escreve como produto de primos, de modo único, tá certo? A menos da ordem. Ok, como é que eu faço para responder essa questão? Bom, existe um critério, né, que a gente chama de crivo, de Eratóstenes, que dá uma receita de como fazer para decidir se um determinado número, no caso aqui nós vamos fazer um teste com o 131, se ele é ou não primo. Então, como é que funciona? A primeira coisa que a gente deve fazer é listar os naturais maiores que 1. Então, vamos lá. Primeiro natural maior que 1, 2, 3. Vou listando os naturais maiores que 1. 2, 3, 4, 5. E vou até onde? Eu vou até um número tal que o quadrado dele não supere o número que eu quero testar. Que eu quero decidir se é ou não primo. No nosso caso é o 131. Tá, então 6 ao quadrado é 36, está longe de ser 131, eu posso continuar. 7, 8, 9, 10 ao quadrado é 100, ainda não chegou lá. 11 ao quadrado é 121, também não chegou lá, mas só que 12 ao quadrado é 144. Então já superou o 131. Então eu tenho que parar aqui no 11. Tá certo? Então o crivo, ele diz o seguinte: se por acaso aquele número não for primo, então um desses números dessa lista é divisor dele. Alguém aí seria divisor, se ele não for primo. E se ele for primo, para a gente checar se ele é realmente ou não primo, basta verificar se nenhum desses caras aqui é divisor dele. Tá certo? Então vamos lá. Será que o 2 é divisor? Bom, o 131 é ímpar, né? Então o 2 não é divisor. Então, o 2 não é divisor, o que a gente faz? Liquida com o 2. Tá? O 2 está fora. Só que, quando eu liquido o 2, quando eu tiro o 2 da lista, eu também devo tirar todos os múltiplos de 2. Porque note, se o 2 não divide, com muito mais força ainda, os múltiplos de 2 não dividirão o 131. Logo, se eu retirei da lista o 2, eu preciso retirar todos os múltiplos do 2. O 4, o 6, o 8 e o 10. Bom, a nossa lista ficou mais curta agora. A lista de possibilidades. Possíveis divisores do 131. São os que sobraram. Vamos para o próximo. O próximo é o número 3. Será que o 3 é? Bom, aí a gente pode usar o critério de divisibilidade por 3. Soma os algarismos do número. Bom, a soma vai dar 5. 5 é múltiplo de 3? Não, 5 não é múltiplo de 3. 3 não divide 5. Logo, 3 não divide esse cara. Então, o que eu preciso fazer? Preciso deletar o 3 da lista. Bom, mas se o 3 não divide, com mais força ainda, os múltiplos de 3 também não dividirão. Então, no caso, o 5 está fora. Desculpe, o 9, né? O 9 está fora, que é o múltiplo de 3. O que falta? Faltam poucas possibilidades, né? A gente agora precisa testar o 5, o 7 e o 11. Bom, o 5 é fácil ver, né? Porque o 5 só divide números que terminam em 5 e em 0. Então ele está fora. O 7, existe um critério interessante para o 7. Pega um número, no caso 131.
Você quer decidir se ele é ou não múltiplo de 7. Então você vai fazer o seguinte, você vai apagar o último dígito. Qual foi o dígito que você apagou? O 1. Dobra ele. Faz a conta 13 menos 2. 11 é múltiplo de 7? Não. Então o 7 também está fora. Tá, então vem aqui, elimino o 7. Tá certo? E aí sobrou o 11. O 11 também tem um critério. Não é? Você soma os algarismos de posição ímpar. Então aqui, ó, posição 1, posição 2, posição 3. Soma os ímpares. Posição ímpares. As posições, tá? Posições ímpares. A soma de posição ímpar, posição 1 com posição 3, dá 2. Posição par, que é a segunda posição, é o número 3. Essa diferença, 2 menos 3, dá 1 ou menos 1, que não é múltiplo de 11. Então 11 está fora. Bom, ninguém aí divide o 131. Conclusão, 131 é primo. Portanto, 131 é primo. Tá certo? Bom, pessoal, é isso. Não é? Daqui a pouco eu continuo com esse assunto. A gente tem muita coisa para falar. E depois a gente vai para os exercícios, ok? Bons estudos. Até mais.